Pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes eu gostaria de mais uma vez lembrá-los de que os nossos amigos no Rio Grande do Sul continuam precisando da nossa ajuda e vão continuar precisando da nossa ajuda por bastante tempo. Então lembrem-se de continuar procurando por pessoas idôneas ou organizações idôneas que realmente façam as nossas doações chegarem às pessoas que realmente precisam. Nós já sabemos direitinho em quem a gente pode confiar, então a gente só precisa continuar. Então deixo aqui meu forte abraço a todos vocês e vamos que vamos. Ainda tem muita coisa para fazer pela frente. Olá, bom, hoje então a gente conversa, quem diria, hein? Hoje a gente conversa um pouquinho sobre o Código da Vinci, de Dan Brown. Esse aqui é um livro que foi publicado pela primeira vez em 2003. Aqui no Brasil ele foi publicado no ano seguinte, em 2004. E, gente, este aqui é um dos maiores best-sellers de todos os tempos. O número que eu tenho aqui, o número que eu encontrei na internet, é o de que este livro aqui vendeu mais de 80 milhões de cópias. Pense aí você que 80 milhões de pessoas já tiveram a intenção de ler este livro ou realmente o leram. Digo isso porque nem sempre a gente compra um livro e lê imediatamente, às vezes aquele livro vai ficando, enfim. Mas no caso de Código da Vinci, a chance da esmagadora maioria dessas pessoas terem realmente lido o livro é grande. Principalmente na época de seu lançamento. Este livro aqui foi um best-seller logo de cara, provavelmente devido à polêmica envolvendo toda a história do livro. Polêmica essa gerada com a Igreja Católica. E eu já vou dizer o motivo. Bem, pessoal, este aqui é um livro de 2004, né, aqui pra gente, como eu disse para vocês. Então, assim, imagino que muitos de nós interessados no livro realmente já o tenha lido, né? Eu mesma li na época do lançamento. Então, este é um livro muito lido, muito comentado, portanto, não, eu não vou me preocupar com spoilers, hein? Bem, a tese deste livro, entre aspas, né, para que a gente possa, né, entender a polêmica ao redor dele, é a de que o Santo Graal, na verdade, não é um objeto. Não é o cálice utilizado por Jesus Cristo e seus apóstolos na última ceia, mas sim o sangue real. Ou seja, a linhagem real que teria sido formada aí a partir da união de Jesus Cristo e Maria Madalena. E como o Graal representa um container, né, de seja lá o que for, Maria Madalena seria então o Graal original. Para isso é preciso acreditar que Jesus Cristo viveu como um homem comum e formou família como um homem comum. Este é o grande segredo a ser protegido ou não aqui dentro deste livro. Eis a polêmica criada ao redor de Código da Vinci desde o seu lançamento, certo? E o autor não para por aí. Em 2013 este livro saiu originalmente, né? Pois então, se a gente der um passinho para trás, ora, o que foi que aconteceu com o Vaticano em 2002? Nós tivemos aquele grupo de jornalistas, né, que ficou conhecido como Spotlight, né? Na verdade, este era um grupo de jornalistas de um jornal de Boston. Este grupo investiga e descobre todo um escândalo de abuso sexual de crianças por padres. Digamos que essas acusações deram bastante trabalho para o Vaticano. E este livro aqui faz questão de nos lembrar destes abusos sofridos por crianças aí em diversas passagens diferentes. Inclusive, esta é uma das motivações do vilão da história, digamos, não é mesmo? Para que a história do verdadeiro Graal, entre aspas, venha à tona e o Vaticano seja destruído de vez, né? Eu li este livro desta vez, ó, no original, mas eu coloquei aqui no aplicativo do Kindle no computador. Gente, é muito bom este aplicativo, tá? Fica a dica aí para vocês. Coloquei a edição brasileira aqui. Vamos dar uma olhadinha. Está acusando aqui que nós estamos na página 324, tá? Nós temos uma conversa aqui entre o professor Langdon e o seu amigo Tibin, né? E o Tibin está dizendo o seguinte, olha só. Sim, o clero de Roma foi abençoado com uma fé poderosa. E por causa disso, as suas crenças conseguem suportar qualquer tormenta, incluindo documentos que contradizem tudo o que consideram sagrado. Mas e o resto do mundo? E aqueles que não foram abençoados com uma certeza tão absoluta? E aqueles que olham para a crueldade de que o mundo é hoje palco e perguntam: onde está Deus? Os que olham para os escândalos da igreja e perguntam: quem são estes homens que afirmam dizer a verdade a respeito de Cristo e, no entanto, mentem para esconder o abuso sexual de crianças praticado pelos seus sacerdotes?
O que acontece a essas pessoas, Robert, se vêm a público provas científicas convincentes de que a versão da igreja da história de Cristo é falsa e que a maior história contada é, na verdade, a maior história impingida. Como Langdon não responde, ele mesmo vai responder, ó, eu digo-lhe o que acontece se esses documentos são revelados. O Vaticano enfrenta uma crise de fé sem precedentes nos seus 2000 anos de história, que eles estão falando dos documentos que são protegidos pelo Priorado de Sião. E aí Sophie, que está ali acompanhando os dois, também vai entrar na conversa e vai perguntar, ó, mas se é a igreja a responsável por este ataque, por que foi que só agiram agora, passados todos estes anos? O priorado mantém os documentos sangreal escondidos, não representam qualquer ameaça direta para a igreja. E aí ele responde, há muitos anos que a igreja e o priorado mantêm um entendimento tácito. Ou seja, a igreja não ataca o priorado e o priorado conserva os documentos sangreal escondidos. No entanto, parte da história do priorado sempre inclui um plano para desvendar o segredo. A Irmandade planeja, em uma data específica, quebrar o silêncio e consumar o seu triunfo final, mostrando ao mundo os documentos sangreal e gritando a verdadeira história de Jesus Cristo do alto das montanhas. Então, existe essa história de que o Priorado de Sião mantém esses documentos, né, a respeito da linhagem de Jesus que permanece, né, teoricamente até os dias de hoje, dentro deste livro, que é uma obra de ficção. Vamos lá. Existia um acordo entre a igreja e o priorado para que isso fosse liberado no momento propício, digamos assim. Só que aparentemente a igreja mudou de ideia. Por quê? Porque não é o momento. Estamos enfrentando aqui essas acusações de abuso infantil e tudo mais. Ou simplesmente mudou de ideia e não quer mais revelar isso para ninguém. Então o priorado de Sião precisa ser parado. Então tá, aqui neste livro nós temos pelo menos dois grupos mencionados, né, que são, de certa forma, ligados à igreja. Como eu já disse, o Priorado de Sião, né, do qual provém também a Ordem dos Templários, e a Opus Dei. Vamos por partes, vamos começar pelo Priorado de Sião. A gente já sabe que eles têm essa missão aí de proteger esses documentos que não podem vir à tona, enfim. Antes do início propriamente dito deste livro, nós temos uma página que o autor chamou de Fatos. Sobre o Priorado de Sião é dito o seguinte, ó, o Priorado de Sião, sociedade secreta europeia fundada em 1099, existe de fato. Em 1975, a Biblioteca Nacional de Paris descobriu pergaminhos conhecidos como os dossiês secretos, que identificam inúmeros membros do Priorado de Sião, inclusive Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo e Leonardo da Vinci. Mas lá na página 197, espero que o número esteja condizente com o livro físico também, vocês vão encontrar esta informação aqui, ó. O Priorado de Sião foi fundado em Jerusalém em 1099 por um rei francês chamado Godofredo de Bouillon, imediatamente depois de ter conquistado a cidade. Godofredo era alegadamente o detentor de um poderoso segredo, um segredo que a sua família guardava desde os tempos de Cristo. Receando que este segredo se perdesse com a sua morte, fundou uma irmandade secreta, o Priorado de Sião, que se encarregou de mantê-lo, defendê-lo, transmitindo-o sigilosamente de geração em geração. Por isso que, né, até hoje, né, até os dias de hoje, aqui neste livro, o Priorado ainda existe, certo? Durante os anos de sua presença em Jerusalém, o priorado soube da existência de uma grande quantidade de documentos enterrados sob as ruínas do Templo de Herodes, que fora construído sobre os escombros ainda mais antigos do Templo de Salomão. Acreditavam que esses documentos corroboravam o poderoso segredo de Godofredo e eram tão explosivos que a igreja não pouparia meios para se apoderar deles. Então, o que acontece? Chega um momento em que o priorado sozinho, né, não consegue defender esses documentos e aquele local, né? Então, eles precisam criar ali uma irmandade de cavaleiros, né, de pessoas que pudessem defender com armas ali aqueles documentos também. Então, é criada a Ordem dos Templários, cujo nome correto, né, original seria esse aqui, ó, Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Depois ficaram conhecidos somente como Templários. Então, o que acontece? É dito que originalmente os Templários surgiram para defender a Terra Santa, mas depois a gente descobre que eles, né, com o passar do tempo, se tornaram pessoas que protegiam os peregrinos que chegavam à Terra Santa.
Então eles foram mudando de faceta, assim, ao longo do tempo. Mas eles eram pobres, né, como aquele nome original diz, ou seja, eles tinham, né, feito o voto de pobreza. E eles precisavam de um lugar para ficar. Curiosamente, o lugar que né, arrumaram para eles ficarem era ali as ruínas do Templo de Salomão, né, onde se construiu depois o Templo de Herodes, aquela coisa toda. Então, eles ficaram ali só escavando o lugar para tentar encontrar esses documentos. E é dito que num dado momento eles teriam realmente encontrado esses documentos e eles são então os protetores destes documentos. Só que nós temos uns desdobramentos a respeito disso, ó. Por volta, isso está no livro, hein? Por volta de 1300, a sanção do Vaticano ajudar os templários a amassar tanto poder que Papa Clemente V decidiu que era preciso fazer alguma coisa. Em conluio com Filipe IV da França, maquinou um engenhoso plano para esmagar os templários e apoderar-se dos tesouros da ordem, assumindo deste modo o controle dos segredos com que ameaçavam o Vaticano. Em uma operação militar digna da CIA, o Papa Clemente emitiu ordens seladas que deviam ser simultaneamente abertas pelos seus soldados em toda a Europa na sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Então, eles leram esses documentos, né, e viram ali umas acusações com relação aos templários, olha lá. Na sua carta, Clemente afirmava que Deus o visitara em uma visão e o avisara de que os cavaleiros do templo eram heréticos, culpados de prestar culto ao diabo, de homossexualidade, de profanar a cruz, de sodomia e de outros comportamentos blasfemos. E aí Deus teria pedido que eles, né, livrassem a terra dos templários, certo? Ou seja, esses cavaleiros foram presos, torturados, mortos, e tudo isso aconteceu em uma sexta-feira 13, que passou a ser considerado então um dia de azar, né? Então, eis aí a origem da sexta-feira 13, contada aqui no livro do Dan Brown, né? A gente comentou sobre isso em algum episódio do podcast. Agora, os documentos protegidos pelos templários, né, naquela noite fatídica, passaram de novo, né, a serem protegidos apenas pelo priorado de Sião, que, volto a dizer, aqui neste livro existe até hoje. Pois muito bem. Resumindo, o priorado de Sião protege o segredo do Graal, certo? Já Opus Dei, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos voltar lá para aquela página de fatos, no comecinho do livro. A Prelazia do Vaticano, conhecida como Opus Dei, é uma organização católica profundamente conservadora que vem sendo objeto de controvérsias recentes devido a relatos de lavagem cerebral, coerção e uma prática perigosa conhecida como mortificação corporal. Veja bem, ele colocou isso aqui como fato, certo? Pois muito bem, lá na página 42 a gente vai ler um pouquinho sobre a origem da Opus Dei, ó. Então vamos lá, ó. A congregação fundada em 1928 pelo padre espanhol José María Escrivá promovia o regresso aos valores católicos tradicionais e encorajava os seus membros a fazer grandes sacrifícios pessoais para poderem levar a cabo a obra de Deus, Opus Dei. A filosofia tradicionalista da Opus Dei começara por lançar raízes na Espanha anterior ao regime de Franco, mas com a publicação em 1934 do Livro Espiritual de Escrivá, a mensagem se alastra pelo mundo. Agora, com mais de 4 bilhões de exemplares de O Caminho publicados em 42 línguas, a Opus Dei era uma força global. Com relação aos seus componentes, né, ó, há muitos níveis de envolvimento. Milhares de membros da Opus Dei são casados, têm família e fazem a obra de Deus no seio das suas próprias comunidades. Outros preferem viver em ascetismo na clausura das nossas residências. Estas escolhas são pessoais, mas todos na Opus Dei partilhamos o objetivo de tornar o mundo melhor fazendo a obra de Deus. Mas existem também histórias meio tenebrosas, né, envolvendo a Opus Dei, né? Então eles vão dar aqui um exemplo de um site de um grupo chamado Opus Dei Awareness Network, que publica, olha só, histórias assustadoras narradas por ex-membros que alertavam para o perigo de aderir à organização. E aí, quando este site veio à tona, né, os meios de comunicação referiam-se agora ao Opus Dei como máfia de Deus e o culto de Cristo. Então, foi também uma organização que gozou de certo status aí durante muito tempo, mas que depois também teve, né, sua reputação manchada, digamos assim. Então,
Então tá, a Opus Dei aqui neste livro está interessada em destruir, né, todos os documentos que comprovem este segredo do Santo Graal. Não só os documentos, tudo que envolve, né, este segredo, né, inclusive as pessoas que o protegem. Eles não querem e não podem permitir que essa história, né, do verdadeiro Graal venha à tona. Isso seria a pá de cal, né, definitiva, né, sobre o Vaticano, que já estava mal das pernas naqueles anos, hein, nos anos de publicação deste livro ao redor dele, então. Pois muito bem. E de volta lá aos fatos do livro, né, nós temos a Opus Dei como uma organização, na verdade, uma instituição totalmente ligada ao Vaticano. O presidente da Opus Dei aqui neste livro, que é o bispo Aringarosa, que tem um tipo de servo, digamos, um monge albino chamado Silas, que teve uma vida desgraçada até ser ajudado pelo Aringarosa. Então, hoje em dia, esse rapaz trabalha para o Aringarosa, fazendo o trabalho sujo da Opus Dei. E ele também responde ao grande vilão do livro, que durante boa parte do livro será chamado apenas de mestre ou professor. Só lá no final do livro você vai descobrir quem é o professor. Mas então, o livro começa com o assassinato do curador do Museu do Louvre, um senhorzinho chamado Jacques Sonnier, né? Ele será assassinado pelo Silas, né, que, como eu disse para vocês, faz o trabalho sujo da Opus Dei aqui neste livro. Antes de matá-lo, né, Silas o está perseguindo dentro de um Louvre no meio da noite, né, tudo apagado, enfim. Ele quer saber a localização de algo que aparentemente o curador do museu sabe muito bem onde está. É algo que não pertence ao Sonnier. Depois a gente vai descobrir que o que ele queria mesmo naquele momento era a localização do Graal. Como o Sonnier não compartilha este conhecimento, digamos assim, ele é assassinado. E a gente vai descobrir também que outras pessoas que faziam parte do grupo do Sonnier também foram assassinados pelo Silas. Mas antes de morrer, ele consegue deixar para sua neta uma mensagem em códigos. Essa mensagem é composta por uma sequência de números, né? 13, 2, 2, 21, enfim. E depois você tem ali, ó, O Draconian Devil, né? Demônio draconiano. O Lame Saint, né? Que ele vai traduzir como Santa Falsa. Enfim, tá lá essa mensagem em códigos. Aí, primeiro, né, quem será chamado para tentar decifrar este código é um rapaz que está, coincidentemente, em Paris naquele momento, que é o personagem principal aqui deste livro, né? O investigador, não. Ele é um professor universitário de iconografia religiosa, né? Um rapaz chamado Robert Langdon. Gente, do Dan Brown, eu só li este livro e um outro livro chamado Inferno, que saiu bem depois. Mas eu sei que o Langdon não aparece pela primeira vez aqui em Código da Vinci. Eu acho que ele aparece primeiro em Anjos e Demônios, talvez. Bem, é um livro que vem antes do Código da Vinci, tá? Inclusive, quando você começa a ler este livro aqui, né, acompanhando o Robert Langdon, você vai, né, ter ali algumas informações sobre o livro anterior. Então, ele está o tempo inteiro se lembrando do Vaticano, se lembrando da Vitória, né, que é uma moça que o ajudou a resolver aquele caso no Vaticano. E agora ele está em Paris para algumas palestras, e é por isso que ele será chamado. Então, e ele é um especialista em símbolos, né? Então, ele será chamado pela polícia para ajudar a decifrar aí esta mensagem. O momento é propício, digamos assim, mas a gente só vai saber exatamente por que ele foi chamado para a cena do crime, para tentar resolver aqui este código, quando a criptologista local, né, uma moça chamada Sophie Neveu, também for chamada. Sophie, coincidentemente, é neta do curador do Louvre, que acabou de ser assassinado. E ela vai mostrar para o Langdon uma foto que foi tirada com a mensagem completa, né? Os policiais que foram chamá-lo deixaram de fora uma informação importante, que era a última linha ali daquela mensagem, onde se lia PS, encontre Robert Langdon. Aí ela vai dizer que o PS, na verdade, não é postscriptum, é, na verdade, o nome dela, né? As iniciais do nome dela. Para o avô, que a chamava de Princesa Sophie. PS. Pois muito bem. Nós temos uma questão familiar interessante aqui neste livro. Sophie é órfã, né? Seus pais morreram, segundo lhe disse seu avôzinho, né? Em um acidente de carro junto à sua avó e ao seu irmão também. Então, de toda a família, só restaram ela e seu avô. Ela foi muito bem criada por este avô, hein? Que era amante das artes, né? Como não poderia deixar de ser, né? Ele era o curador do Louvre. Amante de símbolos, de charadas, de lógicas, de quebra-cabeças, enfim.
e tenta envolver a menina em tudo isso, que também acha tudo isso muito interessante, tanto é que ela se torna uma criptologista, certo? Pois muito bem. Ele deixa essa mensagem em códigos porque sabe que a neta o resolveria. E ainda sugere a ajuda do Robert Langdon porque sabe que ele ajudaria. Então, é ele quem percebe, por exemplo, que a posição em que o corpo foi encontrado ali no Louvre, né, o corpo do senhorzinho, aqui o avô da Sophie e tudo mais, estava imitando, né, o homem vetruviano do Leonardo da Vinci, né? Não sei se dá para vocês verem o quadro que nós colocamos ali. Pois então, ele teve tempo suficiente para se colocar naquela posição. Depois a Sophie vai entender que aqueles números, na verdade, estão fora de ordem, eles, na verdade, formam ali o tal do Fibonacci, né, a sequência Fibonacci. Depois eles vão entender que se trata de um número de uma conta de banco. Conta esta onde o avô teria guardado, né, mais um segredo a ser revelado, né? Então era uma daquelas contas com cofre, né, que você tira a gavetinha, tem uma coisa lá depois. Então, eles vão até esse banco, né? Ela tem o número da conta e ela tem uma chave, mas ela não tem a senha. Então, quando todo o sistema de segurança do banco já foi acionado, eles conseguem pensar numa senha. Então, eles conseguem o conteúdo do cofre e saem correndo dali, que a partir de agora eles são também procurados pela polícia. Eles vão se refugiar na casa de um ricaço amigo do Langdon, que sabe tudo sobre o Graal. Os dois juntos vão contar para Sophie tudo o que está em jogo com a descoberta do verdadeiro Graal aqui dentro do livro. Então é nesta conversa que a gente vai entender todo o raciocínio, desde os merovíndios, passando pelo Priorado de Sião, passando pelos Templários, pela Opus Dei, até chegarmos aos dias de hoje, com o avô de Sophie como o cabeça, né, do Priorado de Sião hoje em dia. Assassinado pela Opus Dei, veja bem, por ter se recusado a dizer o paradeiro do Santo Graal. E eu comecei a contar para vocês o entrevero familiar da Sofia aqui no livro, mas não terminei, né? Foi muito bem. Vamos voltar um pouquinho. Certo dia, né, quando mais velha ali, morando com o avô e tudo mais, ela volta de férias da escola ou da faculdade, agora eu já não me lembro. Ela já era mais velha, veja bem. E aí ela meio que chega de surpresa e encontra o avô participando de um bacanal. Aquilo a choca de um jeito que ela não consegue mais lidar com o avô, então ela vai romper com este avô. Não quer mais saber dele e não vai mais saber dele até o momento em que ela recebe a notícia de sua morte. Quando ela conta essa história por cima pro Langdon, né, ele começa a fazer umas perguntas para ela. Mas pera lá, ó, foi na primavera? Mais ou menos no equinócio, meados de março? E ela responde, ó, foi nas férias de Páscoa. Cheguei em casa uns dias mais cedo. E ele vai perguntando, ó, havia homens e mulheres presentes? Sim. Vestidos de branco e de preto? E aí ela responde, as mulheres tinham vestidos de tule branco com sapatos dourados, seguravam nas mãos esferas douradas. Os homens usavam túnicas pretas e sapatos pretos. Usavam máscara? Sim. Então ele vai fazendo essas perguntas e aí ele chega à conclusão de que o que ela viu foi uma cerimônia chamada Hieros Gamos, que data de mais de 2000 anos. E aí ele vai explicar esta cerimônia para Sophie. Se testemunhou o Hieros Gamos sem ter sido devidamente preparada para compreender o seu significado, imagino que tenha sido um grande choque. E aí você tem, explicou-lhe que embora o que ela tinha testemunhado pudesse parecer um rito sexual, o Hieros Gamos não tinha nada a ver com erotismo. Era um ato espiritual. Historicamente, a relação sexual era o ato através do qual o macho e a fêmea experimentavam Deus. Então ele vai, né, descrevendo aqui tudo que ele viu, né? Aliás, tudo que ela viu do ponto de vista, né, de quem está simplesmente praticando um ritual de fertilidade, de seja lá o que for, enfim. Tem toda a explicação aqui. Curioso é que logo depois dela ouvir toda essa explicação do Langdon, que meio que não anula o que ela viu quando ela era jovenzinha, ela vai perdoar o avô. Ela vai se sentir mais leve. Bem, eles ainda estão lá na casa do ricaço, lá, amigo do Langdon, que sabe tudo sobre Graal e tudo mais. E essa casa será invadida pelo Silas, né? Um monge albino, a trabalho da Opus Dei. Pois então, o que acontece? Ele sabe que os dois estão com alguma coisa que eles retiraram do banco do Sonier. E aquilo ali provavelmente é a chave de todo o segredo, né? É um cryptex, né? Só que para abrir aquilo ali, eles precisam de uma senha que ninguém tem ainda. Então, eles estão quebrando a cabeça para descobrir essa senha. Vão ficar boa parte do livro tentando, né, descobrir esta senha, que será descoberta só lá no desfecho do livro mesmo. Pois então,
Silas invade a casa, subjuga todo mundo e quem vai pará-lo é a Sophie. Agora estamos todos envolvidos neste grande problema, né, neste grande pepino. Nós temos o Silas amarrado, nós temos o Tibin, né, o nome do ricaço aí, esse senhorzinho que vai ajudá-los também, né? Agora ele está pessoalmente envolvido e ele vai participar da correria daqui para frente também com a Sophie e com o Langdon. O monge amarrado vai junto também para cima e para baixo, veja bem. Então você acompanha esta fuga de todos eles, né? 1000 reviravoltas vão acontecer pelo meio do caminho, inclusive a descoberta da identidade, né, daquele professor, né, que é o grande vilão da história, que está, né, por trás do Silas também, digamos. Olha o spoiler, hein? Vou dizer quem é esse professor. Você só vai descobrir quem é o professor no final do livro, hein? Vamos lá, avisei, hein? Então, este cara, né, o professor para quem o Silas também trabalha, é o Tibin, o amigo ricaço do Langdon. Ele também quer saber a localização do Santo Graal. Não para destruí-lo, mas para divulgá-lo. É assim que ele pretende acabar com o Vaticano e, consequentemente, com a crença do catolicismo. Mas o negócio dele mesmo é com o Vaticano. Nesse ponto da história, todo mundo acredita que o pergaminho, né, que está escondido dentro daquela caixinha que eles tiraram do banco, aquela coisa, o Cryptex, né, é, na verdade, um mapa para o Santo Graal. Mas quando Langdon finalmente descobre, né, a senha para abri-lo e pega o pergaminho e tudo mais, enfim, o que está escrito dentro deste, aliás, no pergaminho contido dentro deste quebra-cabeça, é, na verdade, um mapa que vai levá-lo e levar Sophie também ao Roslin Chapel, onde estão sua avó e seu irmão vivos, esperando por ela. E aí a gente descobre que quem morreu naquele acidente, né? Até então achávamos que era um acidente, na verdade foi um atentado, veja bem. Então, quem morreu no atentado foram apenas os pais da Sophie. Então, os avós se separam, né? E cada um cria um neto separadamente. Numa tentativa de garantir, ó lá o spoiler mora aqui deste livro, hein? Lá vou eu, hein? Numa tentativa de garantir a continuidade da linhagem de Jesus com Maria Madalena, não é mesmo? Então é isso aí. Esta é a verdade a respeito da família de Sophie. Ela é uma descendente dos merovíngios, ela é uma descendente de Jesus Cristo, e é isso aí. Vocês se lembram de que aqui neste livro o Santo Graal é, na verdade, o sangue real, né? Então, é a linhagem de Jesus que precisa ser protegida. Mas cadê o Graal original, né? Cadê os restos mortais de Maria Madalena? Langdon descobre sozinho, hein? Ele volta sozinho para a França, volta ao Louvre e lá está Maria Madalena, logo abaixo, né, dentro do próprio Louvre, logo abaixo ali da pirâmide invertida. Isso aqui é o final do livro, ó. Repousa, enfim, sob o céu estrelado. Como murmúrios de espíritos na escuridão, vozes esquecidas ecoaram. A demanda do Graal é literalmente uma demanda para ajoelhar diante dos ossos de Maria Madalena. Uma jornada para rezar aos pés da ostracizada. Avassalado por uma súbita reverência, Langdon caiu de joelhos. Pareceu-lhe, por um instante, ouvir uma voz de mulher, a sabedoria das idades, murmurar-lhe das profundezas da terra. E é isso, meus amigos. Este é o Código da Vinci, né? Contado por mim, ou seja, tem muita coisa aqui, tem muita informação que não está aqui neste vídeo, né? Então, você que já leu e releu este livro, com certeza conhece outras passagens importantes que eu não mencionei. Fiquem à vontade aí nos comentários. Mas então, desta vez, né, 20 anos depois, eu li este livro na época do lançamento mesmo, hein, pessoal? Então, desta vez eu li este livro como aquilo que ele me parece ser, ou seja, como uma demanda moderna do Santo Graal. Então vamos lá, a minha versão favorita de demanda de Santo Graal é aquela em que Galahad, né, o cavaleiro perfeito, cavaleiro da Távola Redonda, aliás, hein? Mas sim, o cavaleiro perfeito, em todos os sentidos, inclusive em sua fé, é o único digno de encontrar o Santo Graal. E quando ele encontra o Santo Graal, ele atinge a perfeição. E quando você atinge a perfeição, meu amigo, não lhe resta mais nada a fazer. Então, ele morre e sobe aos céus junto ao Graal. Aqui neste livro é dito em diversos momentos diferentes que somente os dignos podem desvendar segredos, só os dignos do Graal podem encontrá-lo.
Então, meus amigos, no final deste livro aqui, o Galahad desta história, né, desta demanda do Santo Grau, é o Robert Langdon. Então, para mim, toda a correria, todas as etapas, os códigos a serem quebrados, desde a morte do curador do Louvre até o momento em que ele consegue, né, se posicionar como homem vitruviano do Leonardo da Vinci, que também tinha seu nome ali na lista das pessoas que estiveram no Priorado de Sião, que foram parte, né, do Priorado de Sião, todas as outras mensagens subliminares que ele deixou em seus outros quadros, enfim. Todas essas etapas de códigos sendo quebrados, desvendados, toda a jornada deste livro é uma demanda do Santo Graal dos anos 2000. Esta foi a leitura que eu fiz. Eu não vi aqui neste livro uma tentativa de destruir uma religião como um todo, mesmo porque é dito aqui no livro que divulgar, né, o verdadeiro Graal, né, segundo o próprio livro, né, volto a dizer, não faria diferença para os religiosos, não? Faria diferença para a grande organização corrupta, né, conforme é dito aqui no livro, que é o Vaticano. De novo, gente, é uma obra de ficção. Se o conteúdo do enredo te incomoda, te ofende, o que é que o autor pode fazer, não é mesmo? Eu nem acho que ele tenha, sei lá, se aproveitado de uma onda anti-Vaticano ali no começo dos anos 2000, mas pode muito bem ter sido, não é mesmo? Esse aqui foi o primeiro livro que eu li dele, depois eu li só mais um, anos depois. Então, assim, não é um autor que eu acompanhe, não é um autor do qual eu saiba, né, no que ele acredita ou não. Então, o que me incomoda no livro é a escrita em si. Este livro lembra muito um roteiro de cinema. Vou dar um exemplo aqui de uma descrição que você vai encontrar no capítulo 32. Olha só. Chegaram ao cruzamento. Quase sem diminuir, Sophie fez sinal de luzes, lançou um rápido olhar à esquerda e à direita, voltou a colar o acelerador ao chão do carro e virou bruscamente à esquerda no cruzamento deserto, entrando pela Rivoli. Percorreu a toda velocidade cerca de 400 metros antes de virar à direita para contornar uma vasta praça. Pouco depois, estavam do outro lado, descendo a ampla avenida do Champs-Élysées. Então, assim, eu leio esta descrição, né, este parágrafo descritivo aqui, e me vem tudo isso aqui à mente como se fosse uma cena de cinema. Parece, olha só, para quem tem o costume de ler teatro, parece aquelas diretrizes, né, para a posição dos atores e o que é que eles vão fazer ali naquela cena exatamente, né, que geralmente vem antes, né, do diálogo propriamente dito. Então, sim, para mim este livro continua, né, foi a mesma impressão que eu tive na primeira vez em que eu o li, continua com cara de filme, de livro pronto para ser adaptado para o cinema, um filme de aventura e ação, com personagens que não me convencem. Eu não acho, né, pelo menos a partir deste livro, eu não acho o Robert Langdon um personagem carismático, muito menos, né, um Galahad dos anos 2000. Sophie é insossa, tanto no livro quanto no filme. O investigador da polícia, que, gente, é qualquer coisa, eu não lembro nem o nome dele. Eu vou dar o braço a torcer e dizer para vocês que o Silas, né, o monge albino e tudo mais, né, eu vou dizer que este é um personagem bem criado. Ele tem uma trajetória convincente e ele tem um final condizente com a sua história. E o professor Tibin é o que mais me interessou aqui neste livro, não por ser aí o grande vilão e nem nada disso, é mais pelas falas dele, né? Aquela grande conversa que eles vão ter sobre o Graal, sobre a história e sobre tudo mais, né? Quando eles vão, né? Quando a Sophie e o Langdon vão à casa dele, aquela conversa, aquele capítulo é o que me faz, né, pensar que este livro vale a pena ser lido. São muitas informações, por mais que o autor tenha dado uma mexida aqui e ali, né, para que tudo se encaixe ali em sua trama, né, essas informações sobre história da arte, sobre símbolos, toda aquela conversa sobre o Graal, o sagrado feminino, os templários, a Opus Dei, tem até tarô aqui, gente. Então, tudo isso eu acho interessante, chama a minha atenção, mas é o contorno que não me convence, principalmente quando eu sei que para você encontrar o Santo Graal, você precisa ser o cavaleiro perfeito. Isso está marcado no meu cérebro com essas histórias do Galahad e tudo mais que eu contei para vocês. Então, tem muitos capítulos, né, repetitivos, cansativos, muitas coincidências, mas de novo, nesse tipo de thriller a gente sempre vê muitas coincidências, a gente sempre vê, né, capítulos repetitivos, enfim, tudo isso aí passa também pelo gosto pessoal.
E ainda com relação, né, àquela questão de que, vindo à tona a questão do verdadeiro Graal, não só o Vaticano será partido, como a religião como um todo, né, o cristianismo talvez como um todo sofra aí um grande baque. Então a grande discussão é manter isso em segredo ou não. E eles mesmos vão dizer aqui neste livro que isso meio que não importa, porque a história de Maria Madalena vem sendo contada aí ao longo de anos e anos, né, séculos e séculos, está aí presente nas artes também, então não é uma história que se perderia facilmente. Bem, o que acontece no final do livro, né? Você tem o Langdon descobrindo o paradeiro, né, do Santo Graal original e não divulgando. Ele faz essa escolha. Então, teoricamente, mantendo o Graal em segredo, você tem aí a possibilidade de continuar mantendo a linhagem de Jesus e Maria Madalena segura. Mais ou menos na época em que eu li este livro, eu li também um romance, hein, pessoal, novelão, de uma autora chamada Margaret George, sobre Maria Madalena, que na época eu gostei muito. Foi um dos meus livros favoritos durante muito tempo. Não sei se vale a releitura, tá? Mas fica aí a recomendação para você que também gosta de novelão. Vocês estão vendo a capinha aqui da edição que eu li aqui ao lado? Eu acho que hoje em dia a gente só encontra esses livros em sebos. Neste livro você tem, né, um romance, um novelão, como eu disse para vocês, sendo criado em cima da história do apócrifo de Maria Madalena. E lá no final você tem ali a possibilidade de ler. No final do livro, digo, você tem a possibilidade de ler ali também o apócrifo dela. É a título de curiosidade, gente. Muitos livros saíram do Código da Vinci na época em que ele fez muito sucesso. Vou até abrir aqui na Amazon, ó, você tem livros como, por exemplo, Código da Vinci Decodificado, A Verdade e a Ficção em Código da Vinci, Decifrando o Código da Vinci, enfim, vários desses livros saíram nesta época. E no fundo a gente precisa bater na tecla de que, olha, é um livro de ficção. Se o autor ficou famoso por bater no Vaticano, né, usando este livro, dando entrevistas polêmicas e tudo mais, gente, é preciso vender o livro, né? De novo, mercado literário é um mercado como qualquer outro. E nada vende mais do que polêmica, hein? No fim das contas, pessoal, este é um livro interessante para você ter no seu repertório por diversos momentos. Dentre eles, o principal, talvez, que é o de que, né, você estará lendo aí um dos livros que mais venderam na história do mercado literário. E é um contemporâneo nosso. Então, o que faz um livro como este ser tão vendido, tão lido, tão comentado, tão refutado? É preciso ler. É uma maravilha da literatura? Não, não é, mas também não é de todo horrível. É um livro pronto para ser adaptado para o cinema? Sim, tanto é que foi, e o filme também fez bastante sucesso, a ponto de ser um pouco difícil, né, você fazer a leitura sem imaginar o Tom Hanks aqui. Mas é isso, gente. Fica a recomendação para quem gosta de thrillers e por algum motivo deixou passar o Código da Vinci, para quem gosta de best-sellers, né, de livros de leitura rápida. Pero no mucho, né, falei para vocês que tem diversos momentos aqui em que você se arrasta um pouco na leitura, porque a coisa fica um pouco repetitiva mesmo. Me contem aí nos comentários se vocês também enxergaram a demanda do Santo Graal aqui, se vocês também acharam estranho, né, que o grande, né, a pessoa digna de encontrar aqui o Santo Graal é o Robert Langdon. Se mais alguém achou isso aí um pouco forçado demais, né, como eu, enfim. Mas é isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia a TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui minha muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que você vai encontrar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!